Seja muito bem-vindo ao podcast Nossa Letra, onde falamos sobre letramento racial e educação antirracista. Esse episódio é uma parceria do Instituto Letra Preta com o CIMESB. E hoje vamos falar sobre narrativas visuais e literárias como ferramentas para a educação antirracista e com experiências práticas e reflexões com a nossa convidada muito especial e educadora Conceição Aparecida Rosa e o nosso professor também, Everton. É isso, gente. Sejam muito bem-vindos ao podcast Nossa Letra, com essa parceria com o CIMESB. Lembrando que a gente está fazendo essa parceria para falar com professores para um curso de pós-graduação sobre educação continuada. Não dá para a gente começar esse papo, né, Lucas, sem conhecer da onde vocês estão partindo, como é que vocês começaram a atuar com educação antirracista, como é que você teve essa ideia, né, de trabalhar com educação antirracista, trabalhando com cultura, com escultura, com arte. Sim. Conta um pouco pra gente, Conceição, como é que você chegou aqui. E depois Tom também traz um pouquinho da sua experiência para nós. Tá bom. Eu me chamo Conceição Aparecida Rosa, Conceição Rosa, como a maioria das pessoas me conhece. E eu atuei na educação infantil e ensino fundamental por 35 anos. Então, eu já sou uma professora aposentada e em 2020, acredito 2020, 2018, por aí, eu comecei a observar essas questões envolvendo racismo na escola, embora sendo uma mulher negra, foi a partir daí que eu comecei a observar. Eu tinha uma criança na turma, uma criança negra de cabelo crespo, bem curtinho, e ela não via beleza nela. Eu, até então, era uma professora que alisava o cabelo, né? Eu respeito o direito das pessoas de usarem os seus cabelos, fazerem em seus corpos o que elas decidirem. Eu alisava o meu cabelo, mas me incomodava ver essa criança não admirando a sua beleza. Eu queria, olha só, inicialmente eu queria ajudar essa criança. Mas a gente sabe que quem estava precisando de ajuda ali era a adulta que estava com essa criança. E já estava me incomodando esse cabelo alisado, eu resolvo trançar o meu cabelo. Ele estava tão curto que eu precisei de um tempo para que crescesse um pouco, para que eu pudesse fazer a trança. E aí começa toda essa transformação, até envolvendo o letramento racial, que eu passo a buscar a partir disso. Então, na verdade, essa criança me ajudou. E quando eu volto para a escola com esse cabelo trançado, após um feriado prolongado, que aqui no livro fica registrado como férias, todas as crianças da sala vêm perguntar por que eu trancei o cabelo, falam que eu estou mais bonita a partir daí, e essa menina passa a me ver de outra maneira e ela passa a se ver também. Então, como num movimento, né, que a gente fala tanto desse movimento de voltar às suas origens, é lá que eu volto para buscar a força da minha ancestralidade e daí eu parto para um letramento racial que não para, assim como eu não estou parando de falar agora, porque eu disse num lançamento desse segundo livro, que tem uma história também, eu me aposento da educação, ali no dia a dia, dentro de um sistema, mas eu não posso me aposentar da luta antirracista porque eu tive a sorte de nascer uma mulher negra. E é daí que eu parto para esse trabalho. Educação infantil, Só né? fala pra gente quais são os livros que você trouxe pra gente poder... Os livros que eu tenho publicado já, é um livro que fala sobre brinquedo e envolve uma interação familiar, mas eu trouxe Tranças, que conta essa história dessa menina. Foi o primeiro? É o segundo, publicado. Trouxe o livro do Mágico, eu não trouxe a escultura dele, mas o livro do Mágico conta também, mais perto, né? O livro do Mágico também fala da questão antirracista. Eu posso especificar cada um, né? E depois tem o livro do Café, que já está publicado. Olha só, que maravilha, hein? É que eu quero falar de todos eles, né? Todos são importantes. São quantos livros no total? Então, tem o livro do brinquedo, o livro Tranças, o livro do Mágico, o livro do Café, o livro dos Castelos, tem o livro das Sereias e alguns outros, mas eu escolhi alguns para falar hoje. E cada livro, a motivação de cada livro sempre parte de uma criança, porque era o meu envolvimento com eles. E aí o livro do Café, ele vem já para crianças maiores, os adolescentes. Quando a gente fala de literatura infantil, eu sempre falo que, inicialmente, ele é um livro para a educação infantil,
mas você não sabe quem vai receber esses livros. Né? A tia do meu filho, ela fala que eu só compro livro infantil. Você vai na casa dela, já tem quase 40 anos, eu acho. Não quero errar a idade dela, né? Mas tem quase 40 anos, ela fala, eu só compro livro infantil. Pra ela, não tem filho, é ela e o marido, Sim. onde eles moram, na cidade e tal, só tem livro infantil. Ela compra livro infantil. Então, é isso, né? Então, às vezes você vai fazer um livro para um adulto. E você não sabe que pode ser um adulto. Você não sabe. Eu pego esse livro do Mágico, por exemplo, e aí quando eu vou apresentar nas escolas, porque eu levo a escultura do Mágico também, as crianças maiores querem saber a história, por que foi escrito, onde pode aprender a fazer mágica. No lançamento, teve uma criança que levou toda a família para a fábrica de cultura, que tem lá em Diadema, e para participar tem que ter algum familiar. Aí foram todos. Então, eles estão aprendendo a fazer mágica, e aqui se refere ao início da mágica, que é no Egito. Então, a gente precisa falar desse berço da civilização. E aí, eu continuo falando, a gente... Olha, você pode falar super tranquila, que é o seu espaço. Sim. O que eu fiquei interessada é quando foi que surgiu esse momento de você partir para a literatura? Foi durante a sua trajetória dentro da educação infantil? Então, você foi escrevendo enquanto você estava atuando como professora? Ou isso surgiu depois que você se aposentou e que você falou, não vou parar por aqui, eu preciso continuar a minha carreira, né? Não como docente, mas eu vou continuar a minha carreira agora como educadora, também, né? Também se tinha tempo para isso, né? Porque durante a pedagogia também, às vezes, não tem tempo. E aí, mas quem é professor, acho que é importante a gente sempre colocar que quem é professor, ele é um educador a vida inteira, né? Sempre, ele vai mudando as sempre. estratégias, né? Ele vai, de ele- fato, ele se aposenta, né? Dentro lá sistema. do sistema educacional, mas você continuou de outras maneiras, né? Então, Sim. essa construção que você fez da sua carreira, você foi pensando ela enquanto ainda você estava dentro da sala de aula, enquanto como professora? Ou em que momento foi esse time, sabe? Quando que você despertou para isso? Na infância, a minha professora alfabetizadora foi a minha irmã mais velha. Então, o meu pai, o seu Francisco, ele trazia livros para casa e ele dizia para a mais velha que ela ia alfabetizar os mais novos. Ele era apaixonado por livros. Então, ele ganhava livros no prédio onde ele trabalhava, ele era porteiro nesse condomínio, ele trazia os livros para casa. Montou uma salinha de aula para que a minha irmã pudesse dar aula para os irmãos e para os vizinhos também. Então, essa menina me alfabetiza com poesias. Tudo que ela gostava, ela ia lendo para a gente. É a Jo, a minha irmã mais velha. E, a partir do momento em que eu aprendo a ler, eu começo a escrever, né? A leitura e a escrita caminhando juntas. Então, eu sempre fui uma criança que gostava de livros. Bacana. E aí, no magistério, né? Eu sou do tempo do magistério ainda. É engraçado eu já que ela fala escrevia. tempo do magistério. Parece sou distante, aposentada. né? Onde que tá esse tempo todo aí que a gente não não passou tá pra vendo, ela. né? Tempo, né? Porque ele vive, né? Esse tempo vive na gente. E é muito bom. Mas essa literatura, já existia algum, assim, já era meio pensado o que você queria ler, o que seria consumido, ou era o que chegava, por exemplo? Como criança, eu procurava os livros que tinham ilustrações. Então, toda criança, a gente pensa que vai para os livros que têm ilustrações. Mas eu fui ler Revolução dos Bichos, a capa antiga. Você acha que é tranquilo? Tinha um porquinho. Então, eu fui ler Revolução O dos Snowball. Bichos. E aí, camarada? Pensando que ia ser uma história, mas cadê o lobo? Não tem lobo aqui. Então, livros, às vezes, que não eram tão indicados para a infância, eu procurava, tudo que tinha naquele quarto de livros, eu procurava ler. Meu pai escondia o que tinha imagens de corpos nus ali, enciclopédias de anatomia, por exemplo. Então, desde a infância, eu era curiosa, eu procurava leitura. E era daí. Então, daí veio o meu amor pela leitura escrita. Eu comecei a narrar acontecimentos que tinha ali na casa. Nem sempre podiam ser ditos. Eu ia escrevendo. Olha, hoje aconteceu isso, isso. Então, assim, a minha paixão pela escrita vem daí. E aí, no magistério, eu começo a escrever relatórios de estágio. Não era tão legal, né? Mas depois eu volto a escrever episódios do dia a dia. Nada foi publicado, mas eu gostava de escrever. E aí, enquanto professora, eu começo a escrever o relatório das crianças e a gente começa a fazer um percurso de registrar coisas mais importantes. Não podia mais ser aquele relatório copia e cola, porque cada um é um. Então, cada história aqui é uma.
E daí eu vou seguindo com a minha paixão pela escrita e pela leitura. E só para... Eu prometo parar. Não, menina, pode falar super tranquilo. Meu pai tinha uma biblioteca, né? Como eu estou dizendo, ele tinha muitos livros. Então, no ano do falecimento dele, que foi 2010, quando ele falece, ali no final daquele ano, eu chamei e falei, vamos montar uma outra biblioteca? Está na hora. E eu comecei uma reforma no meu quintal, e a gente tem lá até hoje uma biblioteca popular, que eu abro para a comunidade. Olha E só. esse quintal do livro leva o nome dele. E aí os vizinhos que passam veem numa janelona que tem ali na porta de casa, eu exponho livros para que os vizinhos possam ter acesso ali. Então, esse caminho não para. Eu amo leitura, então eu estou lendo lá e quem chega vai pedir Tem o uma livro. passagem legal, depois coloca o arroba da Conceição. Um dos lançamentos dela, ela entra num carro, pega um megafone, sabe o carro do ovo, Sim. o carro da pamonha, pamonha. o carro do produto de limpeza? Ela foi o carro da escritora. Tem livro Então ela é novo. precursora, é. Eu pego, tem Na comunidade. Foi muito bacana, comunidade. assim. É bem bacana, porque aí o lançamento tem... Não sei se você chegou a ver a foto desse lançamento. Lotou a Biblioteca Central de Diadema, né, que a Ruimar coordena essa biblioteca. E aí era gente demais para ver o mágico, né, que foi esse daqui. E as pessoas lotaram lá o evento. Não, eu Foi acho bacana quando vocês trazem essa proposta da leitura na infância e a referência, porque quando a gente vai olhar os seus personagens, são personagens que vão ter essa estética das crianças se verem também. Sim. Que foi o que você sentiu falta e o que você também viu que aquela criança... Sim, exatamente. É por aí. E você está lidando com uma problemática que a gente tem, né, no Brasil, que é essa falta de incentivo à leitura, né? Então, Sim. como é que... Eu acho que a ideia do carro do ovo... E cada vez... São duas coisas, foi né? muito Porque- criativo, porque como é que a gente incentiva Isso. crianças à leitura e como é que a gente também motiva famílias a incentivarem essas crianças Sim. à leitura? Até porque dá Então, foi trabalho, muito né? criativo. E como Esse que a é o gente se ponto. reconhece nessa leitura, né? Porque eu ouvindo Isso. a história da Conceição, quando eu olho para a minha história, eu começo a me engajar nas questões raciais por não me enxergar nos lugares que me interessavam. Então, quando a gente olhava telenovela, poxa, não tinha o preto que mandava. É isso aí. Né? Quando eu via os filmes de ação, normalmente quando tinha um negrão musculoso, ele era o vilão. Sabe assim? Então, o estereótipo sempre foi de um lugar que não me cabia. E aí eu lá, filho, já vou entrar aqui para já falar de mim um pouquinho também. Isso. E aí eu lá, filho caçula, cara, eu só reconhecia figuras e imagens brancas, né? Assim. Daí eu chego na escola, a mesma coisa. E aí, quando eu vou para o teatro, mesmo na igreja evangélica, que passei um bom tempo na igreja evangélica, eu sempre tenho essa questão de tentar me reconhecer nos lugares. Eu não conseguia me reconhecer nos professores, porque também os professores eram, em sua maioria, a época ali, finalzinho de 80, década de 90, anos 2000, a maior parte dos professores Quem é que teve eram acesso brancos. para poder dar aula? Que não tinha acesso à educação no nível superior, né, cara? Então, assim, poxa, aquilo começou a me incomodar de uma forma, e aí você entra no mercado de trabalho, as vagas que tem para os pretos ali, início dos anos 2000, são as vagas precarizadas. Não, e conversando sobre vagas, eu lembro de uma vez, até recente, conversando, como que antes vinha na descrição das vagas assim, boa aparência. Boa aparência. O que era o boa aparência, né? Não Então- podia ter o Black Power que eu tinha, não podia usar a roupa larga do rap que eu usava, e por aí vai. Não importa o seu conhecimento. Não importa o seu conhecimento ou a sua vontade, a sua resiliência, né? Então, eu entro no mercado de trabalho, fico mais de 20 anos, aí trato em call center, vou para a área comercial, e em 2019 eu me enxergo infeliz, numa posição interessante, numa multinacional, com um salário legal, morando num lugar legal. Até legal, a gente está no estúdio aqui na região de São Paulo, Tatuapé. Eu morei num condomínio do outro lado da Radial, aqui pertinho, dá 3 minutos. Né? Mas, de certa forma, aquilo ainda faltava. Eu sempre passei por cursos comunitários, então, língua inglesa, teatro, sempre na militância ali. E eu sentia falta.
As empresas por onde eu passei, mesmo antes de ter o ISG, eu já participava dos comitês de diversidade, eu sempre levava alguma questão, só que muito naquela do consciência negra, né? Enfim, o padrãozinho que a gente não quer que se reproduza, né? É isso. Sim. Né? E em 2019 eu decido migrar de carreira definitivamente. Eu já tinha um cargo no estado de São Paulo, e aí eu falo, cara, vou viver da educação. E começo a estudar mais e perceber o quanto que eu não me reconhecia, mesmo já defendendo as questões raciais. Tu vê aquele gap ali, o quanto que eu não conhecia. Eu lembro, por exemplo, do Bairro da Liberdade, que eu descobri a história do Bairro da Liberdade através de um diretor da empresa que eu trabalhei, que me desafiou. Você conhece mesmo a história dos pretos? Eu conheço. Fernando Egas, que Deus o tenha, enfim. Gente boníssima, um dos melhores professores que eu tive na vida. Ele falou, cara, eu vou te mostrar uma coisa que você não sabe. E aí ele colocou toda a equipe de líderes comerciais para fazer um tour aqui no centro de São Paulo, e a gente começou pelo Bairro da Liberdade. E quando a gente chega aqui, a gente ouve a história do Chaguinhas, enfim, um outro momento a gente entra no detalhe. Só o olhar dele, assim, tá vendo como você não tem que estudar mais, você não sabe tanto? Aquilo me desperta de uma forma abissal, assim, sabe? Porque se você deixar naturalmente a estrutura, ela não te leva para esse lugar. Isso. Ninguém vai te... olha só, esse aqui, contexto histórico, se a gente não pesquisar e provocar e buscar esse conhecimento, não vai chegar. Porque essa também é uma estratégia do apagamento, né? Do silenciamento, né? Por isso que a gente vai sempre esquecendo nossas histórias. E isso, o CIMESB tem feito essa contribuição exatamente com esse curso, né? Retomar essas histórias, né? De fato, recontar essas histórias, mas eu acho que mais do que isso é a gente continuar suscitando essas memórias, né? Como é que a gente vai passando essas memórias como eram passadas antigamente, né? De geração para geração, né? Então, quem é que trouxe memórias para você suscitar essa sua consciência? Olha, sou pessoa preta e eu preciso fazer o meu corre, porque eu também vou ter que passar essa memória adiante. Quem que trouxe essa memória? Cara, no meu caso foi lendo, vendo vídeo, porque não tinha nada pronto. Não tem nada pronto, né? Agora está mais em evidência, mas quando a gente volta aí 10, 15 anos atrás, 8 anos atrás, você tinha necessariamente um cenário que ainda é muito comum nas escolas públicas, do foco na consciência negra, no mês de novembro, uma semana, que deveria ser uma culminância de um trabalho feito ao longo da vida toda. Que se tornou obrigatório esse ano, agora que passou, 2024. Exatamente. A data, né? A data do feriado, né? A data do feriado. Agora, mas tem a 10639, né? Que está aí há 22 anos, e que não é reproduzida no dia a dia da escola. E quando a gente quando eu decidi viver da educação mesmo, isso para mim era muito importante. Eu vou, porque é quem eu sou. Não é sobre levantar uma bandeira. É quem eu sou um afrodescendente, cara. Eu quero dizer, eu quero compartilhar que nós somos, sim, herdeiros de reis e de rainhas e de filósofos e de matemáticos e de médicos e de artistas e de gente que inventou boas modas à mesa. Isso não é de Europa, é de África. Né? E aí eu começo a pesquisar mesmo por conta, internet, vídeo, aí você vai achando algumas pessoas que trazem alguns livros, e daí eu começo a reproduzir isso na sala de aula. E daí começa a acontecer, que eu acho que a gente vai chegar nos resultados práticos, que é o que mais interessa para essa nossa conversa de hoje, que é, de repente, você receber um aluno que vira para você e fala, poxa, professor, até antes de conversar com o senhor, eu achava que eu não era preto. Agora eu estou deixando meu Black Power crescer, sabe? Você falou das referências. Poxa, o meu filho fez 7 anos esse ano. O ano passado eu levei na Capela dos Aflitos, no Bairro da Liberdade, que eu só conheci a história de verdade com 36 anos. O meu filho pode dizer que ele chegou na escola dele e falou, olha, o meu pai me levou lá no Bairro da Liberdade, que não é o bairro japonês, é o bairro de África, é o bairro dos pretos. Porque originalmente é o bairro dos pretos, com todo respeito à situação migratória dos povos asiáticos, enfim. Sim, ali deu uma repaginada, tem uma questão importante ali cultural que a gente respeita, mas antes de chegarem os primeiros imigrantes japoneses, lá eram pretos e indígenas. Então a gente tem que mostrar isso, tem que falar sobre isso. Eu acho interessante como é que você fala que chegou em 2019, na educação, assim, na sala de aula, e a Aparecida já chegou muito antes e pegou talvez a lei tentando entrar, né, para poder ir para a sala de aula.
você percebeu como que isso foi, no momento que chegou, impactou ou não impactou? Como é que foi esse momento, né, de implementação? Eu percebo que a lei ainda não está implementada em todos os lugares, infelizmente, mas eu estive em Diadema por muitos anos. Lá já aconteciam trabalhos antes mesmo da lei ser implementada, e tem uma turma boa por lá, fazendo bastante barulho nesse sentido, levando esse trabalho para os lugares. Em Diadema, existe um programa que se chama Diadema de Dandara e Piatã. Então, esse programa leva a educação baseada nas leis 10.639 e 11.645 para as escolas. Tem os professores que vão trabalhar, foi implementado na gestão passada, e o movimento lá acontece muito em torno disso. E tem também uma formação que acontece em Diadema, eu acho que eu estou na dúvida se é a 12ª ou 13ª edição, mas que é do Fórum Benedita da Silva. Coordenação de várias pessoas, entre elas Levi, Márcia Damasceno, Tânia Dandara. São pessoas que estão lá. Carla Zulu fazendo parte, que era presidente do Museu das Favelas, no centro aqui de São Paulo. Pessoas levando temas que nos fortalecem nessa luta antirracista e também de valorização de pessoas pretas, né? Porque a luta é valorizar pessoas pretas e pensar na educação antirracista. Então, lá é um lugar onde vocês podem acessar também, é gratuito esse curso, e tem uma grade com formadores que eles trazem para falar para a gente desde a saúde mental da população negra, segurança, vai trazer a mulher na sociedade, vai falar de vários temas que envolvem isso. Eu não sei se eu estou respondendo exatamente a pergunta, mas... Não, é porque acho que é esse momento assim, de atravessamento dessa lei chegando. Sim, chegando e aí como nos que lugares. isso vai impactar também no que você desenvolve em sala de aula, como a parte artística, a literatura. Sim. Também. Eu levo, só para concluir, quando eu vou em muitos lugares, né? Vou em muitas escolas que convidam para conversar, desde as crianças até os professores, toda a equipe. Eu percebo, infelizmente, que alguns lugares ainda não desenvolvem, mas que os olhares são curiosos, brilham, né? Querem consumir. E vêm e perguntam, e aí, você dá oficina dessas peças? Como que eu posso escrever? Então, tem um dos livros, que é o livro que fala dos castelos, a gente começa com uma oficina de escrita e leitura. E a gente se descobre ali, todo mundo escritor. Então, agora a gente está falando de escritor, para tirar o escritor desse lugar tão longe das pessoas. E aí vem criança e fala, olha, eu tenho um registro, olha, eu também escrevo. Timidamente, você percebe que as pessoas tem uma fagulha ali, né? Vão trazendo as suas informações. E é isso, acho que está longe de estar como a gente quer, mas que a gente não pode parar. Então, assim, eu vou levando, tem mais gente lá que leva. Tem uma amiga que leva para muitos lugares, e é atriz de formação, a Mércia. Então, ela já leva com uma outra proposta, ela canta, ela dança, ela faz tudo. E vai encantando as pessoas. Porque o importante é que a gente nunca vá sozinho, né? A história do café, por exemplo, é um trabalho desenvolvido, gente, com crianças de primeiro ano. Então, nós registramos o trabalho desenvolvido, entramos em contato com o Rafael do Café de Preto, que está no Rio de Janeiro. Que legal. E contamos a história do Rafael porque ele é um herói negro para as crianças. E é um herói do nosso tempo. E as crianças entram em contato com ele fazem uma série de perguntas, ele responde, perguntam até se o café dele é bom. E o Rafael, ele faz todo o trato ali, do pequeno produtor até a comercialização desses cafés. E por que a representatividade do Rafael é tão importante para as crianças? Não só por ser um homem negro, mas por ser um homem que faz essa ponte e conta a história dos cafés. Cada café tem um nome, tem uma história. Então, trazendo essas informações, a gente desperta nos outros vontades que a gente não imagina, né? Vontade de continuar tudo isso. Dentro desse reconhecimento, acho que duas coisas super importantes que você acabou de falar e que o Tom também falou um pouco antes, que é você ter falado sobre o herói do nosso tempo, né? Sim. As crianças com quem que a gente trabalha, que os professores estão lidando todos os dias ali,
conhece outro tipo de herói, né? A gente conhece heróis, são homens, são brancos, né? Tem capas e nunca consegue se reconhecer nesse herói, né? E o Tom trouxe também a respeito exatamente, né? Da onde veio a matemática, da onde veio a física, né? Como é que você trabalha isso também dentro da sala de aula? Porque eu sei que é um trabalho que você também faz, né? Você começa a apresentar, né, da onde é a origem, de fato, né, das coisas que a gente... Das engenharias que a gente conhece hoje. Como é que você traz isso para dentro da sala de aula como estratégia, né, de trazer esse conhecimento e se sentir pertencente, né? Paty, tá muito ligado a gente estava falando, poxa, tem a lei 10.639, mas tá muito na prática cotidiana. O professor, ele por definição, ele tem que ser pesquisador. E ele tem que ser dialógico e dialético. Tá? Então, assim, eu não vou conseguir ser um bom professor se eu não conseguir ler meu estudante. E a partir do momento que eu leio meu estudante, eu preciso ir pesquisar os melhores canais, os melhores mecanismos, as melhores didáticas, as melhores práticas para atingir a demanda que esse estudante tem. Por que eu estou falando isso e misturando com legislação? Porque se eu tratar a legislação friamente como um decreto que alguém foi lá e assinou e sancionou, a gente vai chegar num lugar comum de que alguém mandou, quando alguém me cobrar, eu faço. Sim. Que não é o que a educação preconiza. A educação, seja antirracista, seja de educação física e antirracista, ela permeia todas as unidades curriculares. Tá? Mas, assim, como que eu coloco isso na prática? Então, por exemplo, quando eu estou na minha aula de inglês, que eu vou falar dos Estados Unidos da América, eu vou falar do processo de colonização dos Estados Unidos da América. E eu não vou pelo lado do vamos fazer a América, todo mundo vai ficar rico achando ouro. Vamos matar os Apaches, os Cherokees. Vamos, né, pegar nossas pistolas e matar os bandidos que são os indígenas. Eu vou falar que houve genocídio de povos indígenas originários nos Estados Unidos. Eu vou dizer, depois que com a chegada dos escravizados, nos portos, enfim, você começa um processo extremamente violento e perverso contra o povo negro, que é muito similar ao que aconteceu no Brasil. E quando eu falo isso, nessa carga mesmo, de usar esses termos, assassinato, genocídio, tortura, eu consigo fazer com que o meu estudante comece a perceber que, mas lá também é igual aqui. Qual que é a importância da gente falar inglês hoje? Eu falo para eles, olha, mercado de trabalho, gente. Não tem para onde correr, é isso. Mas para acessar o mercado de trabalho é importante que você saiba a sua história para que você não sofra no seu emprego o que os nossos antepassados sofreram. Mas também tem muita coisa boa. Porque se a gente volta 8.000 anos antes de Cristo, ou antes da Era Comum, a gente tem civilizações extremamente tecnológicas em Kemet, que é onde hoje é o Egito. Né? E quando eu trago isso para eles, e não é uma aula sobre Kemet, o que eu sugiro, o que me marcou muito no trabalho da Conceição, é que não é sobre ter uma aula para falar de boneco, não é sobre ter uma aula para falar de livro, é sobre ter vários momentos para falar de nós. Ela usa o livro e as esculturas para falar da gente. São ferramentas, né? É isso. Como é que você consegue chamar atenção com ferramentas? Para ilustrar aqui como último exemplo, eu lembro de um professor de matemática que me procurou semana de novembro. Poxa, Everton, a gente precisa fazer o projeto da consciência negra. E eu falo, não, isso não é projeto, isso é lá uma apresentação para tirar foto para mandar para alguém, para falar que fez. É isso. É o antirracista de rede social. É isso. Cara, é isso. Mas vem cá, você dá aula de quê? Matemática. Você já falou de formas geométricas ou de polimônios, eu não lembro lá o nome exatamente. Assim. Já, mas faz uma revisão. Fala de como se calcula a área do triângulo. Ele, poxa, mas o que isso tem a ver com a educação antirracista, Everton? Ora, onde que estão os triângulos mais famosos da história da humanidade? Tá no Egito. E o Egito fica onde? Não consegue sacar. É mesmo, né? O Egito tá na África, tá no continente africano. Só o berço da humanidade. Você pode, inclusive, usar que os registros arqueológicos mais antigos que nós temos são lá o osso de Xangô, que tem várias operações matemáticas. É verdade.
Isso há milhares de anos antes de existir, ou de alguém achar que existia lá como que são a fórmula de Bhaskara, qual que é o outro lá que tem os matemáticos. Isso Faz aí essa é o relação. famoso a exatas pira. Porque não sabe isso. de fato como trabalhar Faz as essa questões de forma relação. transversal, né? É isso. A exatas Qual pira. que é e aí, eu quero até compartilhar aqui com a Conceição, assim, o que eu percebo no dia a dia é que tem em alguns momentos ali toda aquela carga da educação que atrapalha no sentido de que, às vezes, muita burocracia para não chegar num resultado prático, mas que também tem poucos dos nossos fazendo esses movimentos. Sim. Porque há, em alguns momentos, um cerceamento. Eu queria ouvir, né? Agora eu virei entrevistador. Passa a Vamos bola. compartilhar aqui, porque eu percebo muitos momentos, assim, e lá vem o afrochato. Eu sou afrochato mesmo, velho. Porque tá na lei, eu não quero fazer de uma forma fria só em novembro, porque cada estudante que a gente atinge é uma vida, é um direito Sim. de sonhar que a gente está produzindo. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, porque eu tenho certeza que os olhos brilham de uma forma sensacional quando você chega nessas crianças. Eu vou te dizer que é muito interessante, porque eu tive a história das sereias, quando ela foi feita, para uma menina, a história se repetiu. Então, de novo, eu me deparo com uma criança negra, de pele escura, que não está aceitando a cor da sua pele, e a gente precisa fazer todo um trabalho, o ano todo, para que essa criança se veja. E aí as sereias foram feitas. A ideia inicial era fazer uma sereia. Tem 14 prontas. E são 4 livros que envolvem a temática racial, meio ambiente, inclusão, porque tem uma das sereias que corta a cauda numa lata enferrujada, então todo mundo sai com cartaz e tal. Mas por que eu comecei aí para responder isso? Porque os professores dessa turma eram 3 professores brancos. E nós tivemos uma conversa, eles me chamaram para saber o que a gente podia fazer em relação a isso. Vieram pedir a parceria, eu achei isso muito bacana. Né? Eles já sabiam que eu gostava de estudar essas questões. E eles ficaram um pouco incomodados, e não só eles, em vários lugares, gente, eu escuto isso, não vou bater. Em vários lugares eu escuto isso. A questão de professores brancos podem atuar nessa questão? É uma boa pergunta. Devem. Né? É uma boa. Por favor. Porque não, é isso, assim, tem muita gente que fica pisando em ovos, assim, não quer falar, melhor não falar, Exato. pra não errar. Só que Aí- justamente aprender. Aí eu falo, olha, a lei está aí há mais de 20 anos para que todo mundo possa trabalhar, para que todo mundo tenha o direito de trabalhar e, aliás, para que todo mundo tenha que trabalhar. Brancos e negros somos todos agentes de transformação social. Isso fica meio que um coro no final. Por favor, repitam isso comigo. Brancos e negros somos todos agentes de transformação social. Então, quem não faz, venha fazer. Que a sua escola possa fazer. E não tem que ser somente os professores negros atuando nessa frente. Sim. E, por favor, também não me chamem só em novembro. Mais gente já falou sobre isso, gente muito grande aí no topo das coisas, Sim. falando sobre isso. Mas a agenda de novembro, ela fica enlouquecida. E em novembro eu quero ir para shows, eu quero ir para eventos variados e, de preferência, fazer fechamento de tudo que vocês já fazem. Porque quando eu levo a exposição completa, eu levo mais de 50 peças. Incrível. Né? E são peças feitas de jornal, com o rosto nesse formato, a maioria, para que todas as crianças possam se ver representadas. Então, eu falo para os meus amigos dos lugares, eu não vou lembrar nomes de todos. Se me encontrar na rua, fala que me viu, dá um desconto, Gostei né? dessa, Porque a gostei dessa, memória, gostei. porque a memória. Ontem mesmo eu estava falando com você, né? Encontrei uma criança, ele tinha 8 anos quando eu dei aula para ele, de 6 a 8, porque ele entrou tardio na escola. E ele me falou da importância que foi ter aula comigo. E ele narrou um fato. Ele queria brincar com a sacola de fantasias. Tinha vestido, tinha saia, tinha calça, tinha tudo ali dentro daquela sacola, porque era o momento deles experimentarem. Ele falou que eu o defendi de alguém que riu dele. E eu pensei, caramba, um dia antes de ir lá encontrar esses meninos, né? Que bacana isso. Então, nós temos que ter essa política, essa prática dialógica, né? O tempo todo, é na nossa casa, e é na nossa vida, é com os vizinhos, é com todo mundo.
E mesmo quando a gente não pode falar, sair incomodado de alguma situação, a gente vai falar em algum momento. Então, eu levo essas peças, eu levo mesmo, incomoda. Pra caramba. Tem as sereias, eu já entrei em escola, eu não sou bem recebida a todo tempo. O começo não foi fácil, então eu levo as peças, eu tenho que me apresentar, agora eu tomo mais cuidado. Eu falo, quem vai me receber? Estão sabendo que eu vou? Esse é um ponto importante para a gente trazer aqui. A educação antirracista não é sobre catequizar ninguém para a religião de matriz africana. É um bom ponto. Exato. A gente tem que trazer que as religiões de matrizes africanas, ela está aí. E aí hoje eu aprendi um termo que eu gostei muito com o Luiz, que é o coordenador do curso da CEMESB, que é as umbandas e os candomblés. Né? Porque são muito específicos e são muito variados. E não é sobre catequizar alguém, é sobre dizer que existe. E assim como eu existo e mereço ser respeitado por existir, as religiões de matriz africana também precisam ser respeitadas por existir. E esse ponto, eu tenho certeza, você chega com a figura de Iemanjá, vários olhares, porque confundem a questão cultural. A gente está falando de cultura, a gente está falando de história. Sim. Não é sobre fé. Fé a gente não debate na sala de aula. Isso. Não é isso? Exato. Quando eu levo as sereias, por exemplo, eu já escutei, Deus te abençoe. Ou então, quando eu vou falar de Luiz Gonzaga, que nasceu em Exu. E aí, a pessoa fica, gente, eu estou falando de uma cidade aqui. Se eu tiver que falar da religião, por exemplo, ou falar de Exu, é um outro momento, né? E aí, eu posso estar falando ou não da minha paixão. Nesse momento, eu estou falando do forró. E aí, eu levo o forró... Cadê? Está aqui. Né? Forrozeirinho. Peça sensacional. Falei que eu estou compacta, porque eu só trouxe a sanfoneira. Sanfoneira. Mas isso... Aí eu vou falando dessas peças. Mas quando eu entro com as sereias logo de cara, eu sei que vai causar... Existe ali uma leitura... Uma rejeição inicialmente, né? Um pré-julgamento inicialmente do que você está se propondo a colocar ali na escola, né? Isso. Então, como eu não estou me permitindo não ser bem recebida nos lugares, mas eu vou analisando cada lugar que eu vou, eu já pergunto antes, toda a escola sabe? E aí eu já levo para essa discussão, porque isso é uma ideia, a lei está dizendo que toda a escola precisa saber. Sim. Toda a escola, toda a comunidade precisa receber essa pauta da Lei 10.639. Né? Quando tem estranhamento de alguém da limpeza, por exemplo, não é a pessoa da limpeza que está errada. É a coordenação que não acessou essa pessoa. Né? E eu falo que essas paixões é o que nos unem. Né? Isso foi engraçado, porque quando você chegou com as peças, eu não remetia a nenhuma questão dessa religiosa. Eu vi as peças e falei, interessante, uma obra de arte, mas não me remeteu a nada, assim, que um estranhamento. E também me tocou a parte que você falou do menino, porque é como a gente fala aqui sobre esses momentos de atuar no antirracismo, como que você estava ali, até preparada, mas talvez não tão consciente assim, que você defendeu ele e isso marcou como que esses pequenos momentos são muito importantes para aquelas pessoas e a gente nem tem noção. Então, tá com esse olhar atento de que é importante você estar vendo que cada situação, por menor que seja, ela faz diferença. Sim, faz muita diferença. Hoje ele já é um homem adulto, ele está maior que eu. E ele veio, eu encontrei ontem, ele que falou, você é professora? Porque eu acho que eu estou lembrando de você. E já foi falando, eu toda feliz ali, né? De reencontrá-lo. O olhar do professor tem que ser um olhar atento demais, porque é o profissional que vai passar antes por todas as profissões. Ele pode alavancar e ele pode destruir sonhos. Exatamente. Né? E é isso, é o nosso papel. Acho que todo ser humano deveria ser assim, Quando né? Não só professor, né? Mas a gente continuar. Isso me traz uma reflexão. Como que a gente mede o sucesso da sala de aula? E hoje a gente está numa pegada, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, enfim, de querer mensurar o sucesso da educação pela nota no SAEB, no SARESP, nas provas externas. Esse é o ano que tem aquela prova internacional que mede nível de matemática e de leitura.
PISA, eu acho que é o PISA, tá? Mas o sucesso não está na nota. Porque, assim, pode ser que esse estudante, que hoje é um homem feito, a partir daquele aprendizado de uma ação sua, pode ser que a partir daquele momento esse cara falou assim, poxa, eu tenho que ser um cidadão que defenda o direito de todos, assim como essa professora defendeu o meu direito. Sim. Não dá para medir isso em resultado de prova. Não dá. Sim. E o maior trabalho do professor está nessas atitudes, está nesse cenário. É desenvolver gente, desenvolver cidadão. E aí, aqui, para poder perguntar para vocês o seguinte, pegando esse gancho de representação, de estética, e também já é para começar a encerrar, porque já estamos batendo já, como que foi para vocês, né, se reconhecerem como esses professores que são referência, né, para essas crianças em sala de aula ali? Então, como é para vocês dois se verem como referência de professores negros em sala de aula nesse dia a dia? E já complementando aqui a pergunta, vocês já entram nessa estratégia, nessa ferramenta, como é que você chegou na ideia de ter como ferramenta, né, fazer essa escultura, trabalhar com essa escultura, quem é que faz a escultura, quem pensou, quem desenhou, então também quais são as estratégias, porque a gente também está falando de uma educação extremamente precarizada, a gente está falando de escolas que não dão todos os recursos que os professores precisam dentro da sala de aula, então já encaminhando aqui, emendando já na pergunta, né? Porque eu tô encantada, assim, com, né, a gente com sempre quer ouvir detalhe, muito, né? eu tô encantada com o detalhe da escultura. E é bem... Né, como ela é linda, assim, então, como é que surgiu? Já emendando aqui nas Não, duas. boa, é isso. Foi Sim. feita a pergunta. Vou tentar responder. Posso começar? Me ver como referência para essas crianças, como eu disse, eu tive referências em casa. Eu tive um pai que levou... Eu percebo hoje o quanto esse homem carregou nas costas para que a gente pudesse seguir. Então, ele me libertou de um ciclo que poderia ser outro. Eu recebi um convite, depois de brincar com uma criança do prédio onde ele trabalhava. Os pais vieram buscá-la e o pai falou que... A menina estava muito feliz brincando comigo, eu tinha 13 anos na época. E o pai falou que precisava de alguém para brincar com a criança em casa e dar um jeitinho na casa também. E meu pai olha para ele com toda aquela simplicidade e diz para ele, a ideia é muito boa, mas a minha filha não pode porque ela precisa estudar. Então, a minha maior referência foi o meu pai. Eu tenho uma escultura dele, eu fiz essa escultura, é um homem segurando uma criança olhando para frente. Então, a bebê está no colo dele, olhando para frente. Quando eu termino de fazer, a minha irmã entra em casa, olha para essa peça e se emociona e fala, é ele, não é? Eu fiquei arrepiada. Eu também arrepiei. Eu não conseguia falar disso sem me emocionar pra caramba, porque é forte essa história, é real. E o nome dessa peça é O Pai. Na exposição eu começo com ele e termino com um Sankofa. Porque eu sempre me remeto a essa história para dizer a minha maior referência, o meu maior professor foi ele, que pede para minha irmã nos ensinar. Então, ela também é uma baita referência para mim. Então, eu só penso nesse compromisso. Eu falei para uma adolescente, ela perguntou como era entrar nos lugares e me apresentar como professora, escritora e tal. Eu volto a esse compromisso. Eu não posso quebrar esse compromisso. E não é um peso. É leve seguir. Em meio a tantas dores que a gente enfrenta, é um passo para frente, muitas histórias jogando a gente para baixo. Então, eu sigo. E quando eu encontro parcerias como a sua, eu penso, ele é apaixonado pelo mesmo que eu. Então, eu quero entrar em contato, eu procurei e falei, olha, eu quero conhecer os seus alunos. Foi daí. Né? Porque Encontros ancestrais, né? Por aí, né? Não tinha. Sim. E quanto às peças, acho que eu já respondi a primeira, tá tudo bem? Check. As peças foram... Eu iniciei durante a pandemia. A ideia inicial era... O nome da exposição seria Amasse Jornal para não amassar pessoas. Porque eu precisava me acalmar. E depois virou um nome bem lindo. Ubuntu, eu sou porque nós somos, tal. Lindo. E a ideia também foi arrecadar alimentos para quem fosse visitar a exposição. Nós arrecadamos muitos alimentos, doamos para uma instituição.
que distribui para famílias que precisavam. Tal. Então, eu comecei a fazer a maioria das peças durante a pandemia, aula online, aula remota, madrugada. Quando eu ia me estressar, eu ia e me acalmava. E são feitas em casa. Eu tenho um ateliê, eu preparo as peças lá, eu amasso o jornal, envolvo com fita crepe, passo papel toalha e cola. Muita gente pensa que é papel machê e não é. Mas é Você feito vai achar assim. que a gente precisa fazer um episódio lá no ateliê. Vamos O lá. ateliê é lindo e as peças ficam lá porque são muitas peças. Tem os adultos. Legal. Então, imagina, espalhados pela casa, né? Tem o Paulo Freire feito de jornal. É lindo, mas Maravilha. espalhado pela casa de madrugada, precisava de um espaço só para eles. Então, eu faço essas peças dessa maneira. Já fiz oficinas com crianças também, e eles são bem curiosos, né? A energia é outra ali. Espero ter respondido. Nossa, maravilhoso. Fico feliz que tenham maravilhoso. gostado das peças. Sensacional. E é isso. E você, Tom? Gente, Você também faz escultura? Não, eu sou... Escreve Cara, livros? eu Ou sou quais são as suas ruim estratégias? É uma habilidade que eu não consigo Constrói desenvolver. constrói pessoas. É assim, olha, eu enxergo muito porque eu vivo o meu propósito, né? Assim, tanto que essa onda de coaches, de enricar, de ficar milionário, só que eu olho assim, cara, para mim, eu quero dinheiro é Sim. bom e quero sim, se essa é a pergunta, mas Dona Conceição fez de mim um homem, né? Parafraseando Mano Brown. Mas eu sou muito mais saudável vivendo o meu propósito. E quando quando eu percebo no estudante que ele está se reconhecendo em mim, uma ação que a gente fez o ano de 2024 com uma professora que é mãe de santo. E daí a gente falou, vamos às sextas-feiras desmitificar a história do candomblé e da Umbanda. Vamos vir de branco. E ela super topou. Ela falou, então vou vir com a indumentária. Eu falei, beleza. E ela começou a vir com a indumentária e eu de branco. E aí ela me deu uma guia de Oxalá. Eu nunca tinha colocado uma guia na vida, porque eu tenho um histórico cristão. E aí você quebra alguns paradigmas, enfim. Cara, foi uma sensação maravilhosa quando eu coloquei aquela guia. Eu já compartilhei isso com alguns colegas. E a gente fazer isso toda sexta-feira, os outros estudantes que são de religião de matriz africana se sentiram à vontade de mostrar as guias também. E de repente, ir com um turbante, sabe assim? Então, quando eu percebo que esse estudante está sendo atingido pelo meu propósito, aí é combustível para eu continuar no meu propósito. E aí pode vir brigar, aí tem os intolerantes, enfim. Né? Eu estou nesse lugar de quanto mais eu faço, eu tenho feedback e aí eu quero fazer mais. Eu quero produzir mais, eu quero atingir mais gente. Né? Então, é isso, cara. Eu vivo um propósito e sou apaixonado por isso. Né? Tem meu filho também, que é minha riqueza, e que está ali, está vindo comigo. Na individualidade dele, no respeito dele, porque aí é um ponto importante. Né? O outro não vai pensar como a gente pensa, o outro não vai, porque o outro é o outro. Você dá o cenário, você dá a ferramenta, e quem vai trabalhar, quem vai desenvolver é cada um, é cada indivíduo. Exato. Né? É sobre isso, gente. Gente, estamos encaminhando para o final, infelizmente, mas ainda assim eu queria que vocês dessem um recado para quem está assistindo o podcast, de uma mensagem, de estratégias para não desistir. A gente sabe que esse caminho, ele eu não diria que é um caminho espinhoso, eu não acho que é isso, né? Porque quando a gente faz por missão, quando a gente faz mesmo, de fato, eu acredito que é um caminho difícil, né? Que é um caminho, mas que é um caminho que vai trazer um retorno não só para nós como pessoas, mas vai trazer um retorno também para a sociedade, vai trazer um retorno para o futuro dos nossos jovens. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Por isso que a né? parceria com o CIMESB é importante para estar fazendo essa formação do professor que vai estar em sala de aula, também falando com não só o professor, mas como outros profissionais também, né? Então, Por que é importante a gente participar, então, dessas formações continuadas, né? Continuar se letrando. Queria que vocês deixassem um recado para a gente. Quer começar? Eu começo porque eu serei muito honrado em acompanhar seu encerramento. Gente, assim, ó, você que está em casa, professor, não professor, estudante, palestrante, enfim, independente de religião, de aspecto político, de ideologia política, forme-se, informe-se, dentro do que você acredita, mas não baseado na sua opinião. Vá se formar. Tem faculdades federais, tem institutos como o CIMESB,
Tem muito material na internet, YouTube, Instagram, tem muito material de qualidade. E não se sinta sozinho. Não é o Everton professor antirracista. O Everton é mais um professor antirracista. Não é a Conceição uma professora antirracista, ela é mais uma. E aí tem um provérbio africano que diz que é preciso uma comunidade toda para educar uma criança. E a nossa Constituição prevê que a educação é um direito de todos, dever do Estado, da família e concorrente e corresponsabilidade da sociedade como um todo. Então, a educação não é só responsabilidade do professor. Todo mundo precisa se formar. E, se precisar, vai nas redes sociais do Letra, a gente está nesse engajamento, a gente está para ajudar, para formar e te dar ferramenta para você adaptar a sua realidade e desenvolver no dia a dia. Tá bom? Independente das individualidades, cada um com a sua fé, cada um com a sua militância política ou não, com a sua militância social ou não, mas que a gente consiga se formar e reproduzir para formar cidadãos melhores. Para mim já estava até encerrado. Eu digo para as pessoas, não desistam também, né? Eu vou meio que repetir um tanto disso que o Everton trouxe. Não fiquem sozinhos, procurem seus pares nas escolas, levem, exijam que essas pautas estejam nas reuniões formativas, procurem vídeos, olha, tem gente pra caramba na internet falando coisas boas. Bárbara Carini é uma doutora maravilhosa, que eu acesso, que eu leio, que eu tenho os livros, eu tenho a alegria de ter os livros dela, autografados por ela e tudo. Eu digo para as pessoas, eu vou dizer para as pessoas, procurem seus pares, não se isolem, não alimentem de informações apenas as salas de aulas de vocês. Convidem a escola toda. É preciso. Convidem os parentes de vocês não vão ser chatos falando disso. Falem desses temas. É preciso fortalecer, desde o berçário até os maiores. Quando a gente trabalha com os bebês, a gente está fortalecendo as famílias. Porque os bebês levam as informações, os pais vêm buscar as crianças e leem as imagens pela escola. E, por favor, não façam isso só em novembro. Façam o ano todo, sabe? Para que seu olhar se eduque de uma maneira que em todos os lugares você vai perceber as ações acontecendo ou não. E quanto mais você aprender, quanto mais você buscar, mais você vai argumentar de uma maneira que umas vezes exige uma tranquilidade da gente. Então, quanto mais argumento a gente tiver, mais a gente vai conseguir acessar os lugares. É isso. Desculpa, Muito bom, gente. muito bom, muito bom. Tranquilo. É isso, gente. Muito obrigado. Conceição, muito obrigada por essa presença. Certamente a gente precisa de você mais vezes aqui no nosso podcast. A gente precisa te ouvir mais, né? Precisa fazer com que você traga mais essa riqueza, que é trabalhar tanto com a literatura quanto com as esculturas. Então, está convidada já para os próximos. Muito obrigada pela sua presença. Tom, já sabe, né? Você é parte do nosso time. Continuamos. Obrigado por tudo. E é isso, gente. Isso. Estamos caminhando para o final. Lembrando que o Instituto Letra Preta, esse podcast, ele é uma parceria também com o CIMESB. E o CIMESB tem feito esse trabalho de educação continuada, tem formado professores, e agora, também depois, né, da gente ter recebido também o coordenador do curso de educação antirracista, Luiz. A gente também entendeu que essa formação é para além de professores, né? Essa formação ela precisa atravessar todas as esferas da sociedade, todas as profissões da sociedade, então procurem o CIMESB. Como que aqui a gente está juntando umas pecinhas, né? O Luiz já deu esse primeiro momento, Sim. como que não é só para professor. E a gente vê como é que cada professor está agindo dentro de sala de aula e como que isso reverbera nas pessoas. E a gente vai seguir montando esse quadro até o final. E é isso. É isso. Obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Obrigada.